Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial hoje é do livro Momentos de Consciência, Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O título é Morte. Tudo nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico, inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é uma quase desencarnação e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faz uma avaliação do teu dia. Busca retificar o que em que te enganaste. Reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te, para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Boa noite a todos. Que os nossos corações estejam receptivos para as bênçãos que estão sendo distribuídas para nós neste momento. E que as nossas mentes estejam abertas para que possamos compreender as lições que aqui serão discorridas. Era um dia como outro qualquer, em uma grande cidade brasileira. Já estávamos no mês de junho, com o inverno se aproximando. Uma senhora se encontrava em sua residência localizada num bairro da zona norte daquela cidade. Ela se encontrava deitada, sentindo dores na perna. Eram dores que incomodavam, mas que na maior parte do tempo não a limitavam. Ela é uma senhora bastante ativa e que cuida com carinho e muito zelo da sua casa e do seu esposo. Dias depois, em uma consulta médica, periodicamente marcada, relata a situação das dores que vem sentindo. Sem nada ser detectado,
pela medicina naquele momento. Semanas se passam e entramos em julho. As dores persistem. Câimbras agora surgem. Mas encarando a situação como algo pertencente à faixa etária que se encontra, e combinado com o fato da medicina não ter visto nada de anormal, continua a sua labuta diária com a alegria natural que sempre carregava nas faces. A cidade ainda se encontra no meio da pandemia. O vírus da Covid ainda circula com sua agressividade característica. E a nossa personagem, como tantas outras, já havia sido vacinada. Mas, numa destas manhãs, ela acorda com ligeira febre e com sinais característicos do vírus que hoje domina o mundo. Não tardou, e ela e seu esposo partiram para a emergência de um centro médico, com a ideia na mente do resultado que iriam obter. Foram atendidos, realizaram-se exames e outros para monitoramento dos sinais vitais e alguns outros mais exames de imagem. Apesar da Covid ter sido detectada, todos os exames tiveram resultados satisfatórios, sendo só recomendado o repouso e alguns medicamentos para ambos. Voltaram para casa satisfeitos. Estava tudo dentro do controle. Mas a nossa personagem ainda não se sentia totalmente bem. Passado 2 dias, sem piora, mas também sem melhoras significativas, retornaram ao centro médico. Novamente os mesmos exames e novamente os mesmos resultados. Nada que causasse preocupação que fosse oriundo da Covid. Mas desta vez foi feita uma nova observação. A perna estava ligeiramente inchada. Lembra das dores que a nossa personagem sentia antes da Covid? Pois é. Foi solicitado o exame de imagem da perna. E o resultado apontou um problema de coágulo nela. A partir deste momento, foi feita a medicação para o problema e após alguns dias no centro médico, as dores na perna tinham desaparecido. Enfim, se assim podemos dizer, graças a uma situação aparentemente não agradável, como a Covid, foi graças aos seus sintomas que a nossa personagem teve uma situação silenciosamente perigosa resolvida. Façamos uma reflexão a partir desta história. Nossa vida, na maioria das vezes, enxergamos as situações difíceis, os momentos de aflições, ou aqueles outros de grande complexidade, ou até mesmo aqueles que são contrários à nossa vontade, como situações ruins, situações ou momentos que só nos causam desconforto ou frustrações. Reclamamos deles, as achamos inconvenientes, achamos que não somos merecedores delas. Enfim, na nossa opinião, elas só carregam o mal, o infortúnio,
o desespero. Sim, temos grandes dificuldades em enxergar mais além, quando em momentos de dor, em momentos de aparente desespero e sem solução. Em situações desconfortantes e que não vão de encontro aos nossos anseios naquele momento. Quando estamos no meio de uma tempestade, é difícil enxergar o benefício daquele momento. Mas talvez o nosso grande problema esteja no fato de usarmos uma lente desfocada para enxergarmos os fatos da vida. Esta lente é composta pela nossa visão mais materialista do que espiritualista para o que acontece ao nosso redor. Acrescentemos à composição dessa lente o fato de esquecermos de que somos espíritos e como tais, temos um antes e um depois desta nossa vida atual. Não estamos encarcerados entre o nascer e o morrer. Temos a imortalidade em nosso horizonte. Quando realmente assumirmos o fato de que somos espíritos, criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, fadados à felicidade, e com o progresso sendo um imperativo incontestável, mudaremos a nossa lente e enxergaremos mais claramente os mecanismos que envolvem nosso progresso. Passaremos a entender que tudo é para o nosso bem, apesar do mal que aparentemente algo possa ter. O nosso progresso depende de entendermos os fatos adversos e compreender que eles são os nossos melhores professores, nos ensinando como melhor agir, como melhor os fatos gerir, qual o melhor caminho a seguir, para que sempre possamos progredir. Não estamos aqui a dizer que isto vai acontecer do dia para a noite e que o que vai de encontro com um outro grande problema nosso, que também contribui para a nossa lente desfocada, o imediatismo. Queremos que tudo aconteça para agora e, se possível, para ontem. Temos dificuldades em trabalhar paciência, de esperar a sequência, de acompanhar a natureza na sua cadência. Estamos mergulhados no mundo imediatista, onde quase tudo hoje é consumido de forma frenética. O tempo não para somente. Ele voa. E neste conceito consumista, efeito do desfoque de nossas lentes, mergulhamos nas tempestades que criamos. Mas a busca persistente pelo nosso progresso, que é trabalhoso, mas não impossível, o nosso desejo sincero pelo domínio de nossas más inclinações, são atitudes que vão limpando a nossa lente e ampliando a nossa visão dos fatos, como dito antes. Devemos compreender que toda e qualquer atitude nossa tem alguma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim.
Algumas atitudes têm grande impacto, outras consequências de pequenas proporções, mas todas geram uma onda que é lançada no espaço. Tudo o que acontece é feito de nossas escolhas. Por mais que achemos que não tenhamos feito nada para aquele acontecimento que nos afligiu, ou para aquela situação complexa em que nos encontramos, ou ainda algum outro fato que pareça inexplicável. Quantas vezes deparamos com situações que dizemos: como isto pôde acontecer com ele? Ele é tão bom, nada fez de mal. Ou, como isto foi acontecer comigo, meu Deus? Eu não merecia isso. O grande problema é que atribuímos aos outros a causa de todos os nossos problemas. Na maioria das vezes, procuramos nos eximir da culpa. Nunca estamos totalmente errados. As frases como "ele é quem começou" ou "ele estava no lugar errado e na hora errada", ou ainda "eu não tenho sorte", e tantas outras são popularizadas em nossa sociedade. Mas sejamos francos conosco mesmo. Vamos parar e deixar de ver a vida pela ótica de uma simples fotografia. Isto é, somente enxergar aquele exato momento. Vamos enxergá-la através das milhões de fotografias que formam o filme de nossas vidas, que é a junção de todos os nossos momentos. Com certeza, iremos encontrar aquele fato, aquela atitude, aquela escolha que gerou o momento no qual nos encontramos hoje. Isto sem que venhamos a retroceder para antes desta nossa atual encarnação. Pois muito do que nos acontece hoje tem a causa na nossa atual encarnação. Sim, a nossa linha de existência como espírito é contínua. Isto é, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos, e assim sucessivamente até sermos espíritos puros, quando não mais estaremos sujeitos à reencarnação. Como dito antes, tudo o que fazemos gera consequências, e estas consequências poderão ser sentidas em outras encarnações, se assim for necessário. Mas vale ressaltar que tudo é para o nosso aprendizado, para que possamos melhor escolher e para entender que algo não é bom. Muitas das vezes é necessário a dor para mostrar que aquilo não nos serve. É interessante aqui fazer uma comparação. Imaginemos que estamos no período dos povos primitivos, antes do homem começar a conhecer as propriedades do fogo. Portanto, não sabemos o que o fogo pode causar em contato com o nosso corpo. Neste momento, nos deparamos com ele. Aquela luz brilhante, flamejante e, por que não dizer, hipnotizante. Investidos de nossa curiosidade natural, chegamos perto dele. Hesitamos em um primeiro momento, mas
a curiosidade mais forte faz com que botemos a mão nele. O que acontece nesse momento? Sentimos dor. E imediatamente retiramos a nossa mão do fogo. A dor foi como um alerta de nosso corpo informando que aquela nossa atitude de colocar a mão no fogo era prejudicial para nós. Assim acontece na nossa vida em todos os setores. A dor nos avisa que o nosso comportamento, a nossa escolha, não é benéfica para nós. Portanto, a dor, nas suas mais diversas facetas, é uma das formas de nos ensinar o que não devemos fazer e de nos fazer enxergar qual o melhor caminho a olhar. Compreendemos também que a vontade, que se traduz através do pensamento, é a base de toda a nossa atitude. Devemos cuidar, por assim dizer, portanto, de nossos pensamentos, que é o princípio básico para as nossas escolhas. A resignação raciocinada e a submissão à vontade de Deus é um estado que devemos sempre buscar. E é através do estudo, do combate ao nosso orgulho e da nossa vaidade, e do desenvolvimento do amor em nós que lhe alcançaremos. Devemos aprender a olhar de forma compreensiva para todos os fatos da vida, tentando dele buscar o melhor ensinamento, aquele ensinamento que nos aproxima de Deus e de suas leis, que são leis de amor e de justiça, e que tudo que provém dele é pura sabedoria e amor. Hoje abordamos o tema atos de submissão e de resignação, que está no item 30 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Renato e, em nome da Casa de Miguel, quero agradecer a atenção de todos e que todos possam ter uma boa noite. Boa noite a todos, que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Alice Garcia Alves, Carlos Cristiano Pereira Alves, Celina Ferreira de Souza, César Romero Machado Mouta, Deise Jacob Xavier Vieira, Dulce Félix Medeiros, Edith Quintiliana Paulo, Edson Lima de Paula, Eugênio de Almeida Campos, Fernando Monteiros de Barros Júnior, Francisca Fiuza, Glória da Silva Fonseca, Elvia Ribeiro de Souza, Jaime Duran, Jaime Santos, João Cláudio Batista da Silva, Joel Arruda Cruz, Jorge de Mesquita Lisboa, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge João Soares, Jorge Manuel Costa, Carina Albuquerque, Lúcio Paiva de Souza, Luiz Carlos Gonçalves de Almeida, Marcele Regina Serra Souza, Mauro de Oliveira Félix, Mônica Maria da Cunha Soares, Odílio Ramalho de Figueiredo, Patrícia Gomes Souza, Puxéria Barbato Radiche, Roberto Rodrigues Goui, Rosileia de Jesus, Rosilene Barbosa de Castro,
Samira da Silva Fonseca, Sandra Lino de Azeredo, Tereza de Jesus, Vicente Gonçalves Pérez, Victor Vinícius Felizardo Alves, Walter de Souza Pereira, Walter Feijó, Walter Joaquim Gil. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos sair daqui revigorados e compreendendo melhor o tamanho do vosso amor. Pai amado, que as nossas vibrações possam atingir todos aqueles que necessitam nesse momento de um amparo, de um ombro amigo, de um conforto. Obrigado, Pai, e que possamos aprender a nos submeter ao vosso amor. Que possamos ter uma semana de paz, de trabalho e de amor. Que assim seja, graças a Deus.